Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à semana número 6 da disciplina de Gestão Pessoal do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje nós iremos trabalhar com 5 itens principais. Eu vou falar então um pouco sobre planejamento curricular, atividades complementares de graduação, as famosas ACGs, uma documentação mais recente da Ciências Médicas de 2020. Vou falar um pouco também do processo seletivo unificado referente às residências médicas, que é considerado o maior concurso em termos de instituições do Brasil. E vou dar algumas dicas de estudo e de assimilação de conteúdo. Vou trazer inclusive um vídeo do Dr. Marcelo Martins, que é professor da UFMG, que gentilmente gravou um vídeo falando sobre dicas de estudo e falar de uma maneira rápida também sobre o currículo Lattes. O primeiro item, então, planejamento curricular, eu gostaria de trazer duas definições sobre o currículo para vocês. A primeira definição é uma definição clássica e um pouco mais limitada quando nós pensamos sobre o conceito de currículo, que vai falar que quanto à sua origem, o termo currículo, né, tem origem latina, currere, né, que significa rota, caminho. Neste aspecto, representa a proposta de organização de uma trajetória de escolarização, envolvendo conteúdos estudados, atividades realizadas, competências desenvolvidas com vistas ao desenvolvimento pleno do estudante. Essa é uma definição, né, da própria grade curricular, mas é interessante nós pensarmos que o currículo ele é muito mais do que isso. Então, exemplos, né, são os diferentes tipos de currículos. A gente pode pensar um currículo mais voltado para a área acadêmica, que se difere muito, né, de um currículo voltado para a área da gestão, por exemplo. E diferentes entendimentos também quanto o que significa currículo. Uma segunda definição mais ampla seria o currículo tem significado que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram. E é interessante falar que vários estudos e vários pesquisadores estudam sobre currículo. O currículo é lugar, espaço e território. O currículo é relação de poder. E aí eu trago um pouco da teoria do Foucault, né, pensando que a elaboração de um currículo pode levar a um determinado pensamento em detrimento de outro. Né? Então, quando a gente pensa em um documento que é feito de uma maneira proposital, a gente tem que estar atento também a essas ideologias ou aquilo que se quer com esse documento. O currículo é trajetória, viagem, percurso, né, que tem a ver com a primeira definição. O currículo é autobiografia, nossa vida, é o curriculum vitae, né? No currículo se forja a nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. Então aqui uma noção um pouco mais ampla, uma noção também dessa relação de poder que existe entre currículos, e a partir disso, né, a gente tem que definir quais são as atividades que nós queremos colocar no nosso currículo. Então, quando eu falo de um currículo acadêmico que se difere de um currículo voltado para a gestão, eu tenho que organizá-lo de uma maneira diferente, dependendo para quem que eu quero enviar o meu currículo enquanto documento de identidade. Em alguns casos, algumas formações podem não ser bem vistas, em outras formações são mais bem vistas. Então, existe também esse cunho estratégico quando a gente vai elaborar o nosso currículo. Falando agora do segundo item, né, a ACG, ou Atividade Complementar de Graduação, eu obtive o último documento, que é de 2020, elaborado pela Faculdade de Ciências Médicas. Então, o curso de medicina, né, são 12 períodos, 6 anos, e durante este período vocês precisam completar 200 horas de ACGs. Né? E aí são várias possibilidades para que se complete essas 200 horas. O objetivo das atividades complementares de graduação é a formação integral do estudante, tanto teórica quanto prática, voltada para a sociedade ou para a comunidade, e também tem como objetivo atividades vinculadas às diretrizes curriculares do curso
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, é pautado também em documentos oficiais que são disponibilizados pelo MEC de acordo com os cursos de graduação. Esse documento eu vou postar para vocês, para que vocês possam também tirar algumas dúvidas. O estudante deve, então, finalizar as 200 horas até o final do curso, sob o risco de não colar grau. Então, vocês devem planejar adequadamente, né, essas 200 horas ao longo da formação de vocês. Então, seria interessante vocês utilizarem aqueles conhecimentos que eu passei na última aula quanto ao planejamento de curto, médio e longo prazo, porque algumas atividades elas podem ser feitas já no início do curso, outras que demandam um outro conhecimento ou um envolvimento maior pode ser no meio do curso, né? E algumas atividades mais no final do curso. As atividades, então, só serão consideradas durante o período em que o estudante estiver matriculado no curso de graduação, então é preciso ficar atento a isso. E outra questão essencial são os certificados. Eles exigem, então, o original e a cópia. Uma coisa que eu faço sempre que eu realizo, né, ou se eu dou algum curso, ou se eu participo de algum curso, é pegar esse certificado, digitalizar e guardar no computador, tá? Isso é algo que eu faço no mesmo dia, porque senão esses certificados eles acumulam e a gente perde e depois vocês vão ter que correr atrás deles. E esses certificados, eles devem ser enviados para a secretaria da faculdade até 60 dias após a emissão. Então, ficar atento também aos prazos. Então, como eu havia dito, isso exige planejamento, né? Essas 200 horas eu sugiro também que seja feita com cursos de qualidade, que realmente façam sentido na formação de vocês, uma formação interdisciplinar, como eu já falei. É interessante um passo de cada vez, então esse planejamento sobre quais cursos, né, e quais horas e quais as possibilidades que vocês têm para essas horas, é interessante ler esse documento todo e colocar, né, quais são as prioridades a curto, médio e longo prazo. E pensando, né, nesse documento, e esse documento ele explicita todas as atividades que são aceitas, eu acho que 200 horas é até pouco, tá? São poucas horas, visto a gama de possibilidades que vocês têm de uma formação extra. E aí, lembrando, esse documento encontra-se também no AVA. Falando agora um pouco mais sobre a classificação dessas atividades complementares de graduação, eles dividem então em 3 categorias principais. A categoria A seria atividades de formação social, humana e cultural. Então entra, né, entre outros aspectos, a questão do idioma estrangeiro, informática, atividades com responsabilidade social, atividades comunitárias e comissões institucionais, ou seja, a participação de vocês em colegiado, em diretório, que para mim é essencial para que vocês compreendam também como que a instituição funciona. A categoria B diz respeito às atividades técnicas e científicas na área da saúde, então são os eventos científicos, vocês participando como ouvinte, ou na organização de um evento científico, ou apresentando pôster, ou apresentação oral ou palestra de algum estudo ou de alguma pesquisa que vocês fizeram parte. Assistir defesas de mestrado e doutorado também vale ponto. Ficar atento para o certificado, porque nem sempre tem certificado de audiência, né, de defesas, então vocês devem fazer esse requerimento. Disciplinas optativas também contam. Cursos de curta duração e pelo sistema remoto são muitos, então eu acho que é uma grande possibilidade também a partir desse momento seguir, né, e formar em cursos de curta duração ou média duração e também pesquisas e extensão. E a categoria C são as atividades de iniciação científica e produção científica. Então, o envolvimento de vocês em projetos de iniciação científica conta muitas horas. As publicações também contam, né, em anais ou artigo científico completo. E a participação em grupos de pesquisa conta tanto para
as atividades complementares de graduação, quanto para possibilidade também de incluí-las, né, no processo seletivo unificado. Falando agora do processo seletivo unificado, e aí eu coloco para vocês o site da Associação de Apoio à Residência Médica, né, que é um grupo que vai explicar minuciosamente como que funciona esse projeto, e acho legal esse processo, e acho legal vocês já terem algum contato para saberem onde vocês podem pontuar, principalmente no que diz respeito ao currículo. O PSU, então, de Minas Gerais é o maior concurso de residência médica do país em número de instituições participantes, mais de 70. Porém, em número de vagas, o SUS de São Paulo, né, o SUS São Paulo, ele é maior. Diferente de outros concursos unificados, cada instituição participante tem um edital próprio e uma taxa de inscrição separada, ou seja, se o candidato quiser participar de 5 instituições em uma determinada especialidade, ele deverá pagar então 5 taxas, mas realizará, por outro lado, somente uma prova e um processo seletivo. E o concurso ele tem 2 fases, né? Tem uma fase objetiva, que é a prova, depois eu vou falar um pouco sobre os conteúdos principais, e uma fase que diz respeito ao envio de currículo online, que é um formulário que já é fornecido pelo processo seletivo. A fase objetiva, ela equivale, né, a 90% da pontuação e o currículo equivale a 10%. Então aqui eu trago o cronograma só para vocês ficarem sabendo, né, e ver como que isso acontece de 2021, tá? Então, desde o período de isenção de inscrição, né, até o início do programa, as vagas, né, então aqui fala que no processo de 2021 tem 1.652 vagas, ou com acesso direto ou como pré-requisito. E aí 90% então da prova ela é objetiva e os pontos principais são cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia e ginecologia, medicina preventiva e social e pediatria. E os 10% relacionados então ao currículo, e aí eu trago uma outra plataforma para vocês, um outro link para que vocês possam tirar algumas dúvidas. No item 4, eu gostaria de trazer para vocês algumas dicas para estudo e assimilação. Então, a primeira dica, né, é esse artigo científico de 2014, que foi publicado no Yale Journal of Biology and Medicine, que vai falar, então, como aprender de uma maneira mais eficaz durante o conhecimento médico ou ao longo da graduação em medicina. Então ele traz 3 dicas principais, eu não vou falar muito minuciosamente sobre elas, mas eu vou postar para vocês esse artigo e acho que vale a pena a leitura. É um artigo pequeno e que vai dar essas 3 dicas principais quando vocês estão estudando e precisam assimilar algum conhecimento de uma maneira mais eficaz. Então ele fala, né, de um efeito do teste, né, você se testar logo depois que você teve acesso a um conhecimento novo, você fazer uma lembrança de tudo que você aprendeu de maneira ativa, né? Então você praticamente te testar ativamente depois desse processo. E muito interessante também, que tem a ver com essas 2 primeiras dicas, é a repetição em espaços assimétricos que eles falam, né? Você tentar relembrar esse conteúdo que você aprendeu em espaços assimétricos ao longo do tempo. Então são 3 dicas importantes e que podem ser úteis também para vocês durante o processo em algum concurso. Eu queria trazer para vocês um vídeo que foi gravado pelo Dr. Marcelo Martins Pinto Filho. Já falei dele para vocês, é o Marcelinho, né, que é meu grande amigo, e ele é professor, ele é médico do Hospital das Clínicas e é cardiologista. Então ele é formado em medicina pela Federal, ele tem mestrado em medicina também pela UFMG e recentemente ele defendeu a sua tese de doutorado em infectologia e medicina tropical.
É um profissional que eu tenho muito respeito e que fez a gentileza de gravar esse vídeo pequeno de mais ou menos 4 minutos, onde ele vai dar algumas dicas sobre conhecimento e estudos. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou cardiologista, sou formado no FMG, fiz minha residência de clínica médica no Hospital João 23, de cardiologia no Hospital das Clínicas. Depois lá fiz meu mestrado e meu doutorado no FMG. Hoje eu trabalho como preceptor da residência de cardiologia do Hospital das Clínicas e trabalho também no Tribunal do Trabalho como cardiologista concursado. E trabalho no Hospital Horizonte como cardiologista. Bem, o Cezinha então já me pediu para fazer esse vídeo falando um pouco sobre técnicas de estudo. Eu estou focando menos aqui em organização de tempo e técnica para concurso e tentando voltar mais para estratégias de estudo para a formação médica como um todo, para a vida, como guardar melhor o conhecimento, né? Como sedimentar o conhecimento médico. É uma maneira bem tradicional de dividir o estudo médico, principalmente em áreas clínicas, mas isso se aplica a qualquer área na verdade, é a divisão em duas categorias de estudo, uma chamada Just in Case e a outra chamada Just in Time. Essa divisão ela veio com o advento das ferramentas de consulta médica que se popularizaram muito a partir dos anos 2000 para a prática de medicina baseada em evidência, que deve sempre ser o norte de qualquer área médica. Então, antes de começar isso tudo, é fundamental que os alunos entendam o que é medicina baseada em evidência e se aprofundem um pouco nesse assunto também. Bem, então vamos lá. O que é Just in Case e o que é Just in Time? Just in Time é o tipo de estudo voltado a uma pergunta médica específica. Então ela é boa de ser utilizada após avaliar um paciente. Então vocês viram um paciente no consultório, no ambulatório ou no hospital e ficou uma dúvida sobre aquele caso. Essa hiperuricemia, será que é porque eu estou tratando esse paciente com hidroclorotiazida? azida? Qualquer dúvida voltada aí ao caso visto na enfermaria ou no ambulatório. Bem, essa dúvida deve te levar à elaboração de uma pergunta. Pergunta PICO. PICO é um acrônimo para P de paciente, I de intervenção, C de comparação e O de outcome, ou desfecho. Então, naquele paciente, qual intervenção comparada com um placebo, ou com outro remédio, ou com outro fator qualquer de risco, e que tipo de desfecho eu estou reduzindo. As perguntas PICOs elas são mais fáceis de serem respondidas em ferramentas de consultas rápidas e objetivas, como o UpToDate ou o Dynamed. Na ausência dessas ferramentas, pode ser obtida também no PubMed, mas isso gera uma pesquisa médica um pouquinho mais longa. Então, o Just in Case deve ser um exercício diário. Todo dia, quando chegar em casa, o aluno deveria ter um Just Case em mente e ele deveria fazer essa pergunta no seu computador e ter a resposta daquela pergunta. Essa pergunta vai ser mais facilmente sedimentada porque ela foi construída a partir de uma pergunta clínica verdadeira. O Just in Time, esse é o estudo crônico, esse é o estudo que vai montar o seu arsenal de conhecimento sobre as doenças ao longo da sua formação. Ele é obtido pelos livros textos, pelas diretrizes, mas mais fortemente pelos livros textos para a situação de acadêmico, né, para quem está estudando. E ela vai vir pelos temas principais. Então, o Just in Time é quando o aluno vai estudar sobre dor abdominal, abdômen agudo, sobre hipertensão, sobre doença arterial coronariana, sobre síndromes clínicas em geral, síndromes ictéricas, sobre cirrose. Então, esse estudo, as principais doenças, o aluno tem que ter o interesse por estudar esses assuntos de maneira mais ampla. Voltando, então, provavelmente em livro-texto ou em diretrizes, mas idealmente em livros textos. Então, essa divisão entre Just in Case e Just in Time é a minha dica aí de como é que o aluno pode fazer estudos que ajudem a sedimentar o conhecimento e que não sejam tão cansativos, aí, principalmente pelo Just in Time, né? Isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil. Um abraço pro Cezinha aí também. Beleza, pessoal, desculpe aí o Cezinha, né? Nós somos bem amigos, então ele traz algumas dicas legais e é um grande profissional, tem um currículo muito forte, depois vocês podem até ver o currículo dele no currículo Lattes. Agora, falando um pouquinho do currículo Lattes, né? E a minha proposta é que nós possamos aprofundar mais sobre o Lattes em uma aula extra.
O currículo Lattes, ele é do CNPq, né? Ele foi criado então em maio de 1999 pelo CNPq e pela CAPES, que acordaram, né, a completa compatibilização do novo currículo do CNPq com os dados de pós-graduação, sob a ótica dos indivíduos de um programa, pesquisadores, docentes ou discentes. O encontro, então, entre ambas as agências de fomento, né, que é a CAPES e o CNPq, resultou, então, na modificação do protótipo que se transformou no sistema de currículos Lattes, lançado no dia 16 de agosto de 1999. Então, atualmente, nós temos uma plataforma única, né, onde a gente completa tudo aquilo que diz respeito ao nosso currículo acadêmico, que nós chamamos, então, de currículo Lattes. É uma ferramenta muito útil, ela uniformizou todos os currículos na área acadêmica, o que facilitou bastante tanto os concursos públicos quanto a questão de uma verificação também. Se você quiser ver o currículo de algum professor, simplesmente você entra nessa plataforma pública e você tem acesso a todas as informações. E o Brasil talvez seja um dos poucos países que tem essa formatação toda online. Então aqui é a cara, né, do currículo Lattes. Depois vocês podem entrar na plataforma e aí nessa setinha aí vocês vão colocar buscar o currículo. Então eu sugiro que vocês brinquem um pouco com essa plataforma, podem pegar o meu nome, né, e aí vocês vão ver o meu currículo lá dentro, ou do próprio Marcelo, e aí vocês vão ver tudo que a gente já desenvolveu em termos acadêmicos. É bem legal, é separado por itens, né? E ali traz um pouco do histórico de cada profissional acadêmico em termos de pesquisa, ensino e extensão. Gostaria de finalizar só falando, né, que nem tudo cabe no Lattes. Então, assim como outras áreas do conhecimento, dentro da área acadêmica também, a gente percebe, né, que tem uma busca pela performance e uma concorrência muito grande. Então, às vezes eu me pego olhando o Lattes de outros professores para comparar com o meu, né? Então, isso é uma prática muito comum, embora a gente tenha que tomar cuidado, porque viver não cabe no Lattes, né? E eu acho essa frase muito interessante, porque a gente tem que ter uma vida também fora do Lattes, embora a gente esteja também dentro desse sistema totalmente neoliberal e competitivo. E isso faz com que as pesquisas, a maioria das vezes, elas caem em qualidade, porque nós somos avaliados também pela quantidade de pesquisa que nós fazemos. E aí lembrando, né, que o Einstein, ele publicou somente um artigo, né, e foi o suficiente para ele ter o nome escrito na história da ciência. Nós finalizamos por aqui, então, a semana número 6. Aí eu sugiro que vocês leiam os 2 documentos que eu vou postar para vocês sobre a CG e os links também que eu postei sobre o PSU. Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a semana que vem.